Lição 10. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta, é o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual, a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Primeiro tópico. A perspectiva bíblica da santificação. Ponto 1. Santificação no Antigo Testamento. Do hebraico kodes, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra kodes aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, Êxodo 15, 11, coisa santa, Números 4, 15, santuário, Êxodo 36, 4. Outro sim, o adjetivo kados, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus, Gênesis 2, 13 e Êxodo 19, 6. Ponto 2. No Novo Testamento, o verbo grego agiadzo quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto, Efésios 5, 26, 1 Tessalonicenses 5, 23. Ponto 3. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica, João 17, 17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Segundo tópico, a santificação e seus estágios. Ponto 1. A realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6, 19 ao 22, 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. 2 Coríntios 7, 1, Efésios 4, 12, 13 e 5, 26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Ponto 2. 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional, 1 Coríntios 6, 11. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Gálatas 5, 16 ao 18, Efésios 4, 20 ao 24 e 27 ao 30. Esse estágio leva ao último, o da glorificação.
Esse é o momento em que o crente será como Jesus é, Romanos 8:29, 1 João 3:2, e receberá um corpo ressurreto tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição, João 20:24-29. Confira, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Ponto 3. O alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5:8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. João 14:23. Terceiro tópico: o julgamento do Deus Santo. Ponto 1. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, Isaías 1:4, com o nome santo, Isaías 57:15, os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6:3, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus, 1 Samuel 2:2. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Confira. 1 Pedro 1:16. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Ponto 2. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:21. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26 e 27. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreus 12:14. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Romanos 12:1. Ponto 3. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. 1 João 1:5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Gênesis 6:12 e 13. Conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. 1 João 2:3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem.